Olá, amigos e irmãos, bem-vindos a nosso bate-papo, tá bom? E vamos falar um pouco da palavra de Deus, tá bom, meus queridos? Lendo um pouco sobre muitos assuntos, né? Pensando um pouco na salvação da alma, né? Nós precisamos pensar dessa forma. Nós precisamos ter em mente, todos nós somos servos de Deus, desde as lideranças até a criança, né? Precisamos aprender, colocar na nossa mente que um dia Deus vai vir buscar os escolhidos e que nós precisamos estar incluídos entre aqueles que serão salvos. Aceitar Jesus é importante. Desculpa. Reconhecer tua autoridade, melhor ainda. Reconhecer que o sacrifício de Cristo no Calvário, ótimo. Conhecer as terras santas, ótimo. Procurar explorar o máximo do texto bíblico, alguns até por serem mais diligentes, estudo o hebraico, as histórias, as arqueologias. Inclusive eu tenho uma Bíblia aqui que fala que é uma Bíblia de uma versão de arqueologia. Essa Bíblia é uma Bíblia de estudo. Ela é uma versão arqueologia. Então quando eu leio um assunto histórico, eu procuro comparar aqui, porque logo no rodapé tem um texto explicando aquele momento, as coisas que estavam em volta. Então, é muito importante, é uma Bíblia de suporte. Na hora que você está fazendo um estudo, é muito importante. Essa Bíblia, ela é da editora Vida, essa Bíblia aqui. Tá? Eu comprei uma outra, feito pela editora CPAD, tá vendo? Ela tem as ilustrações e tal, entendeu? É uma Bíblia importante para estudo. Bíblias desse tamanho aqui, não é uma Bíblia que você tenha que carregar para um culto ao ar livre, para um evento público, né? Porque é pesado. É uma Bíblia de você estudar e guardar, certo? Eu tenho essa outra Bíblia aqui, que é uma Bíblia de estudo também, é uma Bíblia mais recente, que é a do nosso saudoso Antônio Gilberto, tá? Essa Bíblia aqui. Eu tenho uma série de Bíblias lá que eu compro para poder extrair um pouco mais, fazer as ligações textuais, entendeu? Então, eu gosto da versão corrigida fiel. Inclusive, a minha Bíblia eu dei para uma irmã lá em Angola. Eu dei a minha Bíblia para ela. Ela ficou muito feliz, até chorou ao ter ganhado. A minha Bíblia de uso eu deixei com a irmã lá na Angola. Ela falou, na verdade a Bíblia era para outro irmão. Eu falei com ele, quando eu sair daqui, quando eu for embora, eu vou te dar essa Bíblia. Eu percebo, ele falou assim, eu queria ganhar uma Bíblia dessa. Eu falei, então tá bom. Quando eu for embora, eu vou te dar essa Bíblia. Então eu peguei a minha Bíblia, que é uma Bíblia Slim também. Aquela Bíblia minha é uma Bíblia Slim com harpa cristã. Também foi feita pela CPAD. E chegou no último dia, eu falei assim, tô indo embora, mas cadê o irmão que eu tinha que dar a Bíblia para ele? A gente estava no carro, aí a irmã falou assim, irmão, se o senhor não se importar, eu aceito o presente. Né? Então eu retirei todos os marcadores, né? Os marcadores da Bíblia, né? Da minha Bíblia, e dei a Bíblia para a irmã. A irmã ficou emocionada, chorou, tal. Eu comprei essa aqui, essa outra, quando cheguei ao Brasil, logo fiquei uns dias usando uma outra Bíblia que eu tenho ali, até que eu tive a oportunidade de comprar essa aqui. Essa custou menos de R$60. Menos de R$60. É uma versão Almeida corrigida fiel. Bom, eu gosto de Bíblias pequenas para culto ao ar livre, tá?
Não é o tamanho da Bíblia que define o pregador. É aquilo que é a essência dele com Deus, muita leitura, muita oração. Tá certo? Grave isso com você. Amados, falando de salvação de almas, para salvar uma alma, você requer daquele que cuida ou daquele que está empenhado em cuidar dessas vidas até Cristo voltar, requer paciência. E Cristo, ele disse uma coisa interessante que está registrado no capítulo 13 do Evangelho de Lucas. Ele deu um exemplo, né? Cristo, ele deu um exemplo de paciência com a alma, com a pessoa, né? Ele deu um exemplo de paciência. E Deus, ele nos induz a isso. Talvez a pessoa ela não está compreendendo aquilo que você quer passar para ela. Nós vivemos num mundo de muitas influências. E a maior parte dos filhos de Deus, eles passam muito tempo com outras pessoas que não é do convívio cristão, né? Como que você vai orientar essa pessoa? Como que você vai ajudar essa pessoa a se manter na fé, a se manter na doutrina, a se manter na obediência da palavra de Deus? Porque por ela passar muito tempo trabalhando em viagens com outras pessoas, de outras ideias ou segmentos, essa pessoa em algum momento ela pode se comportar diferente daquilo que ela tem aprendido. Aí como que nós vamos fazer? Nós vamos excluí-la? Nós vamos abandoná-la? Isolá-la? Deixar de falar com ela? Será que Jesus fazia isso mesmo? Será que Jesus faria isso? Amados, nós temos que tomar muito cuidado, porque geralmente nós tomamos as decisões com os nossos olhos. Se o amor de Deus realmente está dentro daquele que cuida, né? Se o amor de Deus realmente está dentro do coração daquele que cuida, esse que cuida, seja quem for, seja homem ou mulher, de todos os cristãos, contando ao que cuida e aquele também que é liderado, que é crente, junto com outro crente, que são irmãos. O amor de Deus estando enraizado dentro do coração do verdadeiro servo de Deus, quando ele olhar para uma pessoa, ele além de olhar a matéria, que é o corpo da pessoa, o amor de Deus dá a ele uma dimensão tão grande que ele consegue olhar a alma da pessoa. Aleluia! Eita glória! O verdadeiro servo de Deus que realmente quer ir para o céu e o verdadeiro servo de Deus que se comporta como aquele que está realmente sendo parceiro de Deus para conduzir uma alma a Deus, quando ele olhar para uma pessoa, apesar que a pessoa não está do jeito que ele deveria visualizar, mas ele vai olhar para aquela pessoa e vai ver a alma daquela pessoa. Que ali dentro daquele corpo tem uma alma que um dia terá um encontro com o Criador. Todos os seres humanos, por mais que ele talvez não esteja na sintonia de Deus, dentro dele uma alma geme. Ande calabaçai. Conforme diz o apóstolo Paulo, entre o capítulo 7 e o capítulo 8 de Romanos, que toda criatura geme e está em dores de parto. Então, o servo de Deus precisa enxergar além da pessoa. É isso que o amor de Deus faz. Porque Deus não nos deu o direito de julgar no lugar dele. Ele nos mandou pregar e ensinar. Ide! Pregar o evangelho a toda criatura.
Já no Evangelho de Mateus, capítulo 28, verso 19 e 20, Jesus fala: ide e ensinai a todas as nações. É o nosso dever. O nosso dever é convidar, né, orientar, preparar para que essa pessoa entenda o amor de Deus na sua vida. E há momentos que o crente, desde a juventude até o adulto, até o mais velho, há um momento de declínio na vida desse crente. Quando esse crente, mesmo ele não está com o nome dele riscado do rol de membro, ele não está cometendo pecado grave, ele não está cometendo adultério, não está cometendo prostituição, ele não está brigado, ele não está dividido. Simplesmente, por alguma razão e outra, ele não está se comportando conforme deveria se comportar quanto à obediência doutrinária aos preceitos de uma igreja, para a qual ele aceitou no dia do seu batismo. Qual é o nosso comportamento? Jesus deu um exemplo importante porque no capítulo 13 de Lucas havia uma discussão de umas pessoas que morreram. A torre de Siloé caiu. Segundo a história arqueológica que eu estava lendo sobre esse assunto, foram 18 trabalhadores que estavam trabalhando num aqueduto de Pilatos. E essa torre estava justamente naquele ponto. A arqueologia está dizendo. Pode ter outro tipo de interpretação? Pode. Pode ter terremoto. Houve uma ocasião que teve um terremoto também. Mas ali faleceram alguns homens. Havia um problema também, conforme está escrito no versículo 1 do capítulo 13, que naquele mesmo tempo estavam presentes ali alguns que falavam dos galileus, cujo sangue Pilato misturava com os seus sacrifícios. Ao fazer sacrifício, misturava o sangue dos galileus também, do residente de Galileia. Respondendo Jesus, disse-lhe: cuidai vós, que esses galileus foram mais pecadores do que todos os galileus por terem padecido essas coisas? Por isso que eu estou falando, que às vezes você olhar o indivíduo, sofre um acidente, acontece uma coisa e tal, e você logo faz um julgamento. Ele morreu daquela forma porque pecou. Só que Jesus diz assim: não vos digo antes, se não vos arrependerdes, todos de igual modo perecereis. Ou aqueles 18 sobre os quais caiu a torre de Siloé e os matou, cuidais que foram mais culpados do que todos quantos homens habitam em Jerusalém? Por isso que eu digo que aquele que ama realmente a Deus e é um verdadeiro servo de Deus, ele precisa olhar para as pessoas e enxergar a alma dela. E só quem faz isso é o Espírito Santo. Não é as nossas convicções, não é o que achamos, não é o que pensamos. Só que eu quero partir para o ponto, porque essa parte desse texto anterior aqui vai me cobrar muito tempo. Mas olha só, Jesus, a partir do versículo 6, ele disse uma parábola. Olha o que ele falou. Verso 6 do capítulo 13 de Lucas. E dizia esta parábola: um certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha, e foi procurar fruto nela, e não encontrou, e não achando, e disse ao vinhateiro, aquele que cuidava: eis que há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira, e não encontro, e não acho. Aí o dono das terras falou assim: corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Tem aquela situação em que você tem um irmão que não está produzindo o fruto que você acha que deveria produzir, você acha que ele deve ser cortado. Não é verdade? Você conseguiu pensar igual Jesus está dizendo aqui?
E Jesus respondendo, respondendo ele, o vinhateiro, disse-lhe: Senhor, deixa a este ano, até que eu a escave em redor e a esterque, né? E se der fruto, ficará. E se não depois, mandará cortar. O vinhateiro, ele só ia cortar a árvore se o Senhor das terras mandasse. Eu vou cuidar dela, meu Senhor. Se ela não der fruto, aí o Senhor pode mandar cortar. Vamos pensar um pouco no texto? Vamos pensar à luz do Espírito Santo. O que é que Jesus estava querendo dizer aqui? Você pode ignorar isso? Você pode ignorar o que Jesus queria dizer? Ele estava falando da paciência que nós temos que ter com o nosso próximo. Há um momento, nós já passamos por isso. Você que hoje está na condição de pessoa que ensina, seja homem ou mulher, que orienta, que dá a palavra, você já foi jovem, você já foi mais novo, você já passou pelo processo. Hoje é os jovens que estão passando. Por quê? Eu me lembro uma vez que o meu pastor presidente, um pastor presidente anterior que eu tinha, quando eu assumi como dirigente na congregação, acho que em 2008, se não me engano, eu assumi como primeiro dirigente, eu estava para assumir a congregação, e o pastor veio me dar posse e orar pela minha posse como primeiro dirigente, e ele me disse assim: meu filho, falou diante do povo, a igreja cheia, ele disse: meu filho, a mesma paciência que eu tive com você, e eu não fui um jovem fácil, não, eu não fui, eu dei trabalho, eu não fiz coisas horríveis, mas fui muito arteiro quando eu era solteiro. Ele disse para mim assim: meu filho, aí está a igreja que você vai cuidar, as irmãs, os jovens, as famílias. Eu quero que você tenha paciência com essas pessoas, da mesma forma que eu tive paciência com você. Essa palavra está gravada na minha mente. Às vezes eu tenho paciência com alguns, talvez sou mal interpretado. Certa vez um pastor foi interrogado e perguntou assim, aí quem o interrogava perguntou dessa forma: pastor, se você tivesse que pedir alguma coisa à sua igreja, a igreja que você pastoreia, o que você pediria? Porque geralmente a maioria do povo vem pedir orações, pedir conselho, pedir uma orientação, não é verdade? Ao pastor. E aquele que o entrevistava disse: mas se o senhor tivesse que pedir alguma coisa à tua igreja que você dirige, o que você pediria? O pastor pensou um pouco e disse: olha, eu não quero nada da igreja assim, além, nada demais da igreja. Eu só quero que os meus irmãos em Cristo, a igreja a qual eu dirijo, tenham a mesma paciência com os meus filhos, como eu tenho com os filhos deles. Não é verdade? Tenha paciência com meus filhos, porque os meus filhos, do mesmo modo que eu ensino a igreja, oriento e aconselho, eu os aconselho em casa também. E quero que eles sejam salvos, porque se os filhos dos meus irmãos têm uma alma para ser salva, os meus filhos também têm. O que eu peço aos meus irmãos é paciência, porque eu também estou tentando conduzir os meus filhos a Deus. Copiou? Então, não existe coisa que amargura mais de um pastor que dirige uma igreja, que dá ali os seus... Estou falando de pastores sérios, tá? Comprometidos. Não existe coisas que afetam mais o psicológico de um pastor quando ele precisa, desse reconhecimento por parte dos seus irmãos. Porque ele precisa desse reconhecimento.
Eu me lembro uma vez que um pastor meu, ele leu para mim, mandou uma leitura para mim, em 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Ele me enviou essa leitura. Ele disse: Marcos, eu era recém-casado, eu era novo de casado, devia ter uns 5 anos de casado, né? E ele pediu para mim ler esse versículo. E eu li esse versículo. No capítulo 5 de 1 Timóteo, ele pediu que eu lesse. Capítulo 5, verso 8. Olha o que eu li. Ele estava me dando um conselho, olha o que ele diz. Mas se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, negou a fé. E é pior do que o infiel. O versículo 9 diz: nunca seja inscrito. E antes, não é verdade? Vou ler apenas o verso 8. Porque aqui nesse capítulo 5, o apóstolo Paulo estava aconselhando acerca do cuidado que temos que ter com os mais velhos, com as moças, como que nós temos que se comportar com as moças. O líder tem que se comportar com as moças, com os rapazes, com as irmãs, com os mais velhos, com as viúvas. Mas também há uma cobrança aqui para aquele que é obreiro, que tem família. Imagina bem, você tem paciência com um membro, né? O espera, que às vezes a pessoa dá tempo ao meu filho, que ele vai melhorar, espera um pouco mais, não desliga ele não. E você espera. E quando chega a vez do teu filho, você o trata como fosse um obstinado, diferente dos demais. Então a Bíblia diz, eu estou falando de filhos e filhas, né? Então o amor pelas almas nos conduz a isso. Olha o versículo 8. Se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente da sua família, negou a fé e é pior do que os infiel. Essa palavra um pastor meu, muitos anos atrás, mandou eu ler, para que eu pudesse ler. Jesus demonstra aqui que nós precisamos caminhar para o céu, né? Já tive relatos de crentes que passou um período desviados do caminho do Senhor. Se for um crente que vai falar, tudo bem, mas um ministro ou um obreiro tem um peso maior da palavra. Disse assim para aquele membro, né, que estava desviado: para você não tem mais jeito, né? Para você não tem mais jeito. Você não tem salvação. Passou-se os anos, aquele rapaz, ele se reconciliou com Deus. E agora, como é que fica essa situação? A sentença já tinha sido dada para ele. Ou é muito comum você ouvir assim, ó, se você continuar desse jeito, é melhor você ir para o mundo. Será que Deus desceu e se incorporou na pessoa? Para a pessoa dar o checkmate, né? Para o outro e dizer, ó, para você não tem mais jeito. Melhor você sair para o mundo. Mas aqui Jesus está dizendo diferente. Deixa que eu esterque ela um pouco mais. Se daqui a 1 ano ela não produzir frutos, aí o Senhor pode mandar que eu vou cortar. Isso chama-se, Jesus está falando, olha, por mais difícil que possa chegar o teu momento da tua vida, aleluia, eu vou te esperar. Tu vai me encontrar no mesmo lugar. Lembra da parábola do filho pródigo? Será que o filho pródigo passaria na cabeça de alguns? Será que ele teria aceitação? Será que ele seria aceito? O rapaz, ele pegou a sua parte da fortuna, gastou tudo. Quando voltou todo maltrapilho, reconhecendo o seu estado ruim, diz, pai, aleluia, pequei contra ti.
E a humilhação dele, ele se humilhou tão profundamente que ele disse: pai, eu não quero ser tratado como o teu filho. Pode me tratar como um dos teus jornaleiros. Jornaleiro é o trabalhador. Pode tratar como um dos teus trabalhadores. E o pai não queria saber daquela conversa. Filho, recebeu o seu filho animosamente. Pensa como Deus fica alegre por um pecador que se arrepende. Diz a Bíblia que há festa no céu. E às vezes há aqueles que só olha por fora. Não consegue olhar por dentro, porque o Espírito não tem o Espírito de Deus para enxergar além do corpo, enxergar a alma da pessoa. Esta palavra é um conselho que eu estou dando. Que nós não possamos cair nessa armadilha do diabo e sentenciar o outro a um julgo que Deus não sentenciou. Ao sentenciar a pessoa, a dar o julgamento, o veredito para a pessoa, porque em Colossenses para fechar, já está passando do ponto, em Colossenses capítulo 2, fala isso, verso 14, diz assim: havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Cristo já fez a parte pior. Cabe a nós agora seguirmos o caminho, cuidarmos dessas pessoas, para que elas possam alcançar a salvação. E seguirmos, termos a paciência de Deus para conduzirmos pessoa a Deus. Quem não quer trabalho não pode cuidar de pessoas. Viu? Porque enquanto estiver aqui, teremos muito trabalho. Vamos até chorar. Vamos até, as lágrimas vai descer. Porque às vezes não seremos compreendidos, mas Deus nos compreende. Continue lutando pelas almas, mas não a julgue. Deixe o julgamento para o Senhor. Que Deus abençoe, que Deus te dê a graça que você precisa. Se inscreve no nosso canal, curta, comente, compartilhe, porque aqui a nossa missão é ver se conseguimos ajudar pelo menos uma pessoa. Deus abençoe a todos.